agora, o Conexão TV Unicinos fala sobre um assunto que vem preocupando os gaúchos, a gripe A. Pois é, Gabriela, o inverno chegou e com ele aumentam os riscos de contágio da doença. Somente nesse ano, 15 pessoas já morreram em decorrência da gripe A no Rio Grande do Sul. E de acordo com o boletim do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, 99 casos da doença já foram confirmados aqui no estado. É, Chico, mas com alguns cuidados é possível evitar a contaminação pelo vírus. E é para explicar as formas de prevenção e esclarecer as principais dúvidas sobre a doença que a gente recebe aqui no estúdio o doutor Eduardo Zettler, que é pneumologista. Olá, doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, para a gente começar, qual a principal forma de contágio desse vírus? Bom, o vírus da gripe A, ele se transmite principalmente pelo ar, né? Então, a pessoa gripada, ao tossir, né, elimina no ar, em microgotículas de saliva, o vírus, né? Mas ele também pode transmitir, por exemplo, a pessoa gripada ao coçar o nariz, né? Ela pode ficar com aquele vírus vivo na mão, né? Se ela for cumprimentar, estender a mão para cumprimentar outra pessoa, ela pode transmitir o vírus. Ele pode ficar também viável em superfícies, né? Então ela coçou o nariz, daí pegou o telefone, atendeu o telefone. Ali no telefone o vírus pode ficar por algum tempo. Uma maçaneta. Uma maçaneta, no ônibus, no elevador, né? Em qualquer lugar que a mão encostar, aquele vírus vai ficar viável por algum tempo, né? Então essa é a principal maneira assim, de prevenção, evitar o contato com pessoas gripadas, né? E principalmente lavar os gripados, né? Então ao tossir, lavar as mãos, né? O álcool gel, então aí tem um papel fundamental, né? De preferência usar lenços descartáveis, né? Não secar o nariz com a mão diretamente, mas sim com o lenço de papel descartável. Isso aí é uma maneira também de prevenir a disseminação do vírus. Então tem algumas medidas simples que podem, né, nos ajudar nesse sentido. A gente tem um vídeo até ilustrativo sobre formas de contágio e como se prevenir. A gente vai dar uma olhadinha no vídeo agora. O vírus da gripe pode estar em muitos lugares, só que você não vê. Previna-se. Ao tossir ou espirrar, cubra bem o nariz e a boca com um lenço. Lave as mãos frequentemente. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério... Uma campanha do Ministério da Saúde, né? Um VT curtinho, mas que ele é bem ilustrativo aí sobre o que o senhor falou. Exatamente. Agora. Uma tosse, o próprio dinheiro ali, o troco e tal. O dinheiro é uma questão bem antiga, né? Exatamente. A gente sempre fala que o dinheiro, como passa por muitas mãos, tem muita bactéria, é muito sujo, né? Exatamente, é verdade. Como se prevenir a respeito disso, o senhor acabou de comentar. Exatamente. Agora, o que acontece é que muitas pessoas não sabem qual é o período em que o vírus, qual é o tempo que o vírus fica, né, como o senhor falou, em superfícies ou na mão e tal. Quanto tempo ele dura no isso é difícil assim calcular exatamente, né? Se imagina que até algumas horas, né? Mas isso não existe assim, um estudo que definiu isso exatamente, né? Mas pelo menos algumas horas ele pode sobreviver. Bom, o importante é cuidar sempre, né? Tocou em alguma coisa, já é importante lavar a mão. A gente sabe que pode estar ali. Lavar as mãos várias vezes ao dia, né? Com álcool gel, com água e sabão, de qualquer maneira. Né, isso é um cuidado que eu agora tenho que ter, né? Porque eu já estou também um pouco gripada. E isso também é uma questão, doutor, que a gente gostaria de ver. Porque pode ser uma simples gripe, um simples resfriado, né? Mas como é que eu vou saber qual que é a gripe? Será que é a gripe A? Será que não é? Como saber? Pois é, essa é uma dúvida comum, né? E é uma questão difícil às vezes de definir, porque a gripe A é muito semelhante, os sintomas são exatamente os mesmos da gripe por influenza B, essa gripe, o influenza sazonal, aquele que vem todos os invernos, né? Na verdade, o quadro clínico, os sintomas são os mesmos, é basicamente tosse, febre, que pode ser febre alta, dores de cabeça, dor de garganta, dores musculares, mal-estar geral, né? Então, o quadro clínico, na maioria dos casos, é indistinguível do vírus da gripe comum. É muito fácil confundir. É muito fácil confundir. A diferença básica desse vírus da gripe A é que ele, em alguns casos, né, ele evolui, né, tem uma evolução mais rápida, assim, uma evolução maléfica, vamos dizer assim, né? Então, em alguns grupos de pacientes, ele pode evoluir, então, para falta de ar, para sintomas assim, de um quadro de dificuldade respiratória maior,
né? Mas no quadro inicial é exatamente igual. E a maior parte dos casos de gripe A, a evolução total do quadro vai ser idêntica a de um quadro de gripe comum. Às vezes a pessoa vai ter gripe A e nem vai ficar sabendo que acabou tendo gripe A, né? Pode, então, inclusive, passar sem saber que não passa tem. desapercebido, porque o quadro clínico é exatamente igual, né? O que acaba saindo na mídia, na imprensa, são aqueles casos que evoluíram mal, que evoluíram para insuficiência respiratória, que levaram a uma pneumonia grave, com mortalidade, né? Mas isso é a minoria dos casos. O que leva a mortalidade à gripe A? São os mesmos problemas de uma gripe normal? O vírus, então, ele pode causar uma pneumonia grave, né? Que pode acontecer numa gripe comum. Que pode também. acontecer numa gripe comum, né? Na gripe comum, acontece mais complicações bacterianas do vírus. Então, em pessoas idosas, principalmente, com doenças pulmonares, por exemplo, a pessoa pega uma pneumonia bacteriana porque a imunidade diminuiu por causa do vírus comum, né? Na gripe A, né, em geral, esses casos mais graves evoluem mal porque a pessoa desenvolve uma pneumonia pelo próprio vírus H1N1, né? Mas isso acontece especialmente, né, nesses grupos de risco, de maior risco, que são então as gestantes, as pessoas mais idosas, as crianças pequenas e os portadores de doenças crônicas, né? E esses casos então que têm um risco maior dessa evolução para uma pneumonia grave com, né, possibilidade de óbito. Mas isso é importante lembrar, é a minoria dos casos, não é todos os casos que vão evoluir assim. Bom, também a vacina, né? Agora tem a vacina da gripe A, enfim, o vírus sofreu uma mutação, não é? Então, quem tomou a vacina no ano passado tem que tomar de novo, é isso? Isso. Então, o vírus ele tem essa característica de anualmente sofrer mutações, né? Então, por isso que todos os anos, né, tem que se repetir a vacina, assim como o vírus da gripe comum, né, também sofre mutações, né? Então, quem se vacinou no passado... São vacinas diferentes. São vacinas diferentes, né? Tem que se vacinar anualmente. E a vacina, ela tem alguns mitos, ou são verdades, na verdade. Tem gente que tem medo de tomar vacina por questão do efeito colateral, né? O que pode acontecer com quem toma vacina, doutor? Os efeitos colaterais são muito leves, né? Pode, em alguns casos, dar uma febre baixa, uma febrícula, alguns sintomas de mal-estar geral, uma dor no local da aplicação, mas são sintomas assim, bem leves no dia da aplicação e que não causam maiores problemas. As complicações da vacina são mínimas. Ou seja, tem que se tomar, não pode ficar com medo de tomar a vacina e piorar. Né? Essa é a principal maneira de prevenção, né? Esses casos que evoluíram mal esse ano, os que foram a óbito, a grande maioria das pessoas que evoluíram mal não eram vacinadas, né? Então, está comprovado que a vacina é eficaz, ela protege. Né, a gente tem a dúvida aqui, o senhor comentou antes da falta de ar. O Vinícius de Novo Hamburgo, ele pergunta aqui, ele tem asma, e ele pergunta se pessoas que têm asma têm mais chances de contaminação e de evoluir mal. Então teve alguns estudos que mostraram que das populações em risco de uma evolução pior, de complicações pelo vírus HN1, são os pacientes asmáticos, né? Esse é um grupo especial. Assim como as grávidas, outras pessoas com doenças crônicas, os asmáticos entram nesse grupo de um risco um pouco maior. Então, esses grupos, independente da idade, deve ser vacinado. Também tem a questão, doutor, como a gente falou, né, essa confusão entre a gripe normal e a gripe A. Tomar alguns cuidados, como tomar vitamina C ou alguns remédios que a gente tomaria numa gripe normal, pode ajudar ou pode piorar se for uma gripe A? O tratamento da gripe, em geral, é basicamente, na grande maioria dos casos, é sintomático, né? É medicação para dor, para as dores musculares, dor de cabeça, para dor de garganta, para febre, né? Agora, com essa questão assim, da pouca disponibilidade das vacinas, né? Então, a indicação da medicação antiviral está sendo indicada em mais casos, né? Anteriormente, a indicação era só para os casos que tinham uma evidência de má evolução, com falta de ar e tal. Hoje em dia, já está, nessa última semana para cá, já está se indicando a medicação antiviral, né, em qualquer caso suspeito, né, não só nos casos graves, né? Então, essa é uma diferença assim, recente na conduta, né? Mas isso fica a critério médico. O médico que vai decidir, cada médico vai ver o caso individual, né, e vai indicar, então, ou não o uso da medicação do Tamiflu, que é o oseltamivir, que é o antiviral. Para ir encerrando, tem uma dúvida, a gente já viu reportagens a respeito da evolução da contaminação do vírus, que ele estaria agora chegando num pico e em seguida o número de contaminações diminuiria. Como é que isso acontece? Isso está bem menos grave do que aquela epidemia em 2009, que foi, acho que, a mais alarmante. Isso, então...
Em 2009 houve uma verdadeira epidemia mesmo, foram, né, milhares de casos, com quase 300 pessoas morreram no Rio Grande do Sul. O que está acontecendo esse ano não é nada comparável com aquilo que aconteceu, né, no ano de 2009. Né? A diferença foi em relação aos anos seguintes, 2010, 2011, né, que como em 2010 quase toda a população se vacinou, não houve nenhum caso no Rio Grande do Sul em 2010. Né? Então, o vírus aparentemente tinha desaparecido. Então, a gente relaxou um pouco. Isso. Daí, em 2011, houve alguns casos. Né? Em 2012, então, houve um certo relaxamento, né? O número de vacinados foi menor. Né? Então, provavelmente por isso, né? Certamente por isso, que aumentou um pouco o número de casos. Mas não é nada assim comparável com aquela epidemia de 2009. E a previsão, isso é difícil de prever, mas a previsão dos epidemiologistas, dos infectologistas, é que esse pico máximo seja agora entre o dia 15 e dia 20 de julho, né? Em seguida devem diminuir o número de casos, né? Pela época do ano, né? O pico do inverno é a época que realmente... E esse tempo não está ajudando, né? Faz calor, faz frio, sempre alguém pega alguma gripe que nem eu, né? Então, doutor, muito obrigada pela sua presença e tomara que o pessoal agora siga as dicas para não pegar a gripe A, né, Chico? Muito obrigado. Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a premiação de empreendedorismo e inovação da Unicinos em parceria com o Tecnocinos, que já está com inscrições abertas. Tem também os detalhes da previsão do tempo para terça-feira em todo o estado. Aproveite o intervalo e participe com a gente. Conexão TV@unicinos.br, facebook.com/TV Unicinos e no Twitter @TV Unicinos. Nós já voltamos. Está